Daniel, eu vou dar até dois exemplos aqui. Eu não quero ser polêmico, mas eu acho que as coisas têm que ser na mesa, né? Tem que estar na mesa. Teorias econômicas, elas fazem parte de ideias sociais, né? Então, tem que ter um plano de fundo social e tem que existir uma teoria. E teoria econômica sem número que comprove não é nada, né? A econometria, né, que é a arte de você colocar em números teorias econômicas, se você não provar em números que a sua teoria funciona, ela não serve de nada. Esse é um ponto meio que consensual. Agora, o que eu acho que é problemático no Brasil é que a gente pega e coloca muita nossa devoção em pessoas, independente do lado. E a gente tem que colocar a nossa devoção em ideias. As principais nações do planeta que se desenvolveram, elas não idolatram pessoas em governos, elas idolatram ideias, seja à esquerda ou à direita ou ao centro. Eu vou dar um exemplo prático aqui. O governo Lula, quando lançou a ideia do Bolsa Família, excelente ideia. Não quero saber se é de esquerda ou direita. Ela começou aonde? Ela começou na Índia, com um governo de direita. Ela foi adotada no Brasil por um governo de esquerda. Não importa se é de fulano ou de Beltrano. É uma ideia que tem uma análise econômica, que tem uma visão liberal, porque você dá o dinheiro para a pessoa e o Estado não tutela o que ela vai gastar. A pessoa vai gastar como ela quiser, então não tem coisa mais liberal que isso. Mas é uma ideia positiva para quem está passando fome. Então ela tem um viés assistencialista positivo. Beleza, é uma ideia boa, vamos botar em prática, não importa quem vai colocar em prática. Outra coisa, Banco Central Independente. Foi colocado no governo Bolsonaro, vem ainda do governos de esquerda da Nova Zelândia, depois foi colocado na Austrália, no Reino Unido, e mostra que os bancos centrais independentes são responsáveis pela maior capacidade de controle da inflação. Isso está numericamente colocado. Então, o que eu quero dizer é que o Brasil, a gente só avança do ponto de vista de melhorar a capacidade de pensamento econômico da sociedade quando a gente começa a pensar as ideias, não as pessoas. Porque pessoas passam, ideias ficam. E a gente precisa se pautar dentro de ideias. A gente tem que parar de idolatrar político, né? Eu acho que sim. Eu acho que o político é um veículo de uma ideia, mas ele não pode ser a ideia em si. Porque eu não consigo... Eu gosto de dizer, Daniel, e é um ponto, tá? Qual é o país que deu certo idolatrando pessoas? Todos deram errado. A Alemanha, o Terceiro Reich, a gente viu o que aconteceu, né? Governos absolutistas, na época da Europa, a gente viu o que aconteceu, né? A China, a gente viu o que acontece quando você idolatrou Mao Tse-tung. Então, quando você idolatra ideias, agora eu vou dar um outro exemplo. Inglaterra, a ideia constitucionalista de um sistema que mesmo que você tenha reis, você tem uma constituição. Ok. A ideia francesa da revolução de que todos são iguais, fraternidade, igualdade, funciona do mesmo jeito. A reunificação da Alemanha, onde você dividia os direitos sociais das pessoas, independente de qual lado da Alemanha tinham ficado. Então, quando você segue os bons exemplos e as boas práticas político-econômicas, a sociedade se desenvolve e melhora de condições. Quando você idolatra pessoas, essas pessoas tendem a olhar muito mais, em um certo momento, para si. Porque, obviamente, e aí é um ponto de vista claro, pessoas são falhas. E sistemas de sociedades não. E essa idolatria eventual a pessoas nos leva a sermos mais complacentes em relação aos defeitos humanos dessas pessoas. A gente tende a aceitar coisas, né, que não deveríamos aceitar caso a gente tivesse um olhar mais na ideia e menos pessoal. Exatamente. E aí é um ponto interessante. Por exemplo, o populismo econômico, que infelizmente permeou vários governos no Brasil desde a década de 50, não importa se eram à direita, à esquerda ou ao centro. E aí eu vou dizer uma visão básica. Tá chegando perto da minha eleição, eu vou, como diz o cearense, arrombar a conta pública, vou fazer gastos não importam, e aí vou me reeleger ou eleger o meu sucessor. O resultado prático é um empobrecimento maior da população, porque você vai ter que emitir dívida pública para pagar sobre esses gastos, e aí quanto mais dívida pública você tem, mais juros você paga, não é? Então, assim, tem sentido você fazer isso? Em troca de uma eleição de fulano ou de Beltrano, você colocar uma dívida maior nas gerações futuras? Eu não vejo isso como uma coisa lógica. Então isso tem uma visão autocentrada populista, independente de quem esteja fazendo esse tipo de política. Agora, quando você tem uma visão... E aí eu sou fã assim, um pouco do parlamentarismo, porque o parlamentarismo não tem muito isso, né? O parlamentarismo, um escândalo de corrupção pode
ter uma eleição do dia do dia para a noite. Eu vou dar um exemplo prático, né? Liz Truss, ela foi eleita, né, primeira-ministra da Inglaterra. Ela não durou um mês, porque ela criou um chamado mini budget, que era um novo orçamento inglês, que foi tão devastador para as contas públicas inglesas, que uma semana ela caiu. Então, a pressão política foi tão grande, dado uma besteira econômica, que eles substituíram. E vida que segue.